pregada. E eu louvo a Deus por todos os irmãos e irmãs que participaram com muito carinho dos ensaios deste coro Celebrai para esta apresentação da cantata de Páscoa. Que Deus abençoe vocês, ficou muito lindo, para a glória de Jesus Cristo. Parabéns, irmão Júlio, pelo seu envolvimento, pelo seu empenho. A todos que nos visitam são muito bem-vindos em nome de Jesus. É bem verdade que nesse feriado prolongado, muitos irmãos estão viajando, como também temos uma caravana que foi a Curitiba, e esse ônibus está saindo hoje à noite de lá, vindo para cá. Se Deus quiser, chegarão aqui amanhã. E nós temos a alegria de ver uma igreja ativa, uma igreja que ama, uma igreja que celebra o nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, o apóstolo amado, capítulo 20. Esse é o texto que nós queremos meditar nesta noite. João, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. E correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Cristo, um à cabeceira e o outro aos pés. E perguntaram eles: mulher, por que choras? E respondeu-lhes: porque tiraram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele lhe dissera essas coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Nós estamos agora diante da tua palavra, palavra que é santa, que é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque cremos que quando a tua palavra é lida, é explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Fale, Deus, mais uma vez. Usa minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a honra, a glória sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é neste nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Aqui está uma narrativa muito conhecida por todos nós. Sempre quando nós celebramos a ceia do Senhor, ou quando nós também estamos celebrando esse período chamado de Páscoa, gostamos de lembrar aquilo que aconteceu no ato da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo amado João,
escreve essa narrativa sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E este livro foi escrito provavelmente entre os anos 90 a 100 da era cristã. E esse contexto desse texto nos narra a decepção, nos narra tristeza, nos narra momentos de sentimento de perda e desesperança na vida dos discípulos de Jesus. Mas também nesse texto nos narra o resultado final do poder de Jesus sobre o nosso maior inimigo, a morte, porque Jesus venceu a morte para sempre. Na verdade, irmãos, ninguém gosta de falar sobre morte. Nós não gostamos nem de pensar que teremos que lidar com a morte. Isso é natural da vida humana. Principalmente quando nós entendemos que a morte, ela não faz acepção de pessoas. Independente da classe social, independente da classe religiosa ou política, todos um dia vão enfrentá-la. E a possibilidade de lidar com a morte frustra os projetos do ser humano. Porque, meus irmãos e amigos, não há como vencer a morte pelo viés humano. A morte, ela desmonta as nossas expectativas e os nossos projetos de vida. Meus queridos irmãos, quantas vezes nossas expectativas de vida também não foram frustradas? Quem sabe nesta noite você chegou aqui, mas você está frustrado com a sua vida, frustrado com a sua família, frustrado talvez com os projetos que você tinha preparado e nada tem dado certo. Quantas vezes você contabilizou, quem sabe não está contabilizando mais perdas na sua vida do que ganho? Quantas vezes já pensamos que não valia a pena acreditar e continuar porque as lutas só têm aumentado? Quantas vezes já não ficamos também perto da morte, como eu e a minha esposa vivenciamos momentos assim nesses últimos dias? Quer seja por causa da nossa saúde, ou por causa de algum ente querido doente, ou quem sabe até mesmo daquelas que nós amamos e partiram para a eternidade. Eu me lembro do pastor Manuel Xavier, pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, no Rio de Janeiro, professor no Seminário do Sul. Muitos talvez devam se lembrar dele. Fez um belíssimo trabalho frente àquela igreja. E quando ele estava no leito de morte, alguns colegas do ministério pastoral foram até lá para visitá-lo, para poder levar uma palavra de consolo, de ânimo, de força para o coração daquele pastor. E na verdade o que aconteceu foi ao contrário. Foi os pastores que saíram dali consolados pelo pastor Manuel Xavier. E eu lembro dessa história porque os próprios pastores nos narraram o que aconteceu. Ele, como sempre, gostava muito de futebol e brincalhão como era. Ele disse então uma historinha, claro que é fictícia, para aqueles pastores dizendo o seguinte: olha, existiam dois amigos, João e José. E eles amavam jogar futebol, amavam. E aí eles fizeram um acordo entre eles dizendo o seguinte: olha, João, se por acaso você morrer primeiro, tente pedir a Deus para dar uma fugidinha rapidinha, para vir aqui falar comigo, para tirar minha curiosidade, para saber se lá no céu vai ter ou não futebol. E o José foi e falou: não, tudo bem, eu também prometo a você, João. E João prometeu para José e ambos fizeram aquele pacto. E assim a vida foi seguindo. Até que um dia José morreu. E aí João chorou muito, ficou triste. E chegou certa noite que João estava lá no seu cochilo e ele escuta então aquela voz: João, ô João, sou eu, João, José. E aí João: meu Deus do céu, está amarrado em nome de Jesus. Como assim? Eu só vim aqui rapidinho que Deus liberou. Olha, tem futebol no céu. Aí João: é sério? Sério. E tem uma boa notícia para te dar. Qual é? Você está escalado para jogar amanhã. Eu acho que ele não gostou muito dessa outra palavra, né? O pastor Manuel Xavier, quando falou isso, ele falou, o pessoal se alegrou muito. Ele falou: gente, uma coisa é certa, se vai ter ou não vai ter futebol no céu, uma coisa eu tenho plena certeza: eu estarei vendo o meu Redentor face a face. Esta é a certeza que nós temos. A morte zomba de cada um de nós, como aprendemos pela manhã, mas Jesus, Ele zombou da morte, porque Ele venceu a morte para sempre. É por isso que quando olhamos para o texto de João capítulo 20, nós podemos entender o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus Cristo.
Meus irmãos, eles estavam com suas expectativas frustradas por causa da morte, não de uma pessoa comum, mas do grande amigo chamado Jesus, principalmente da humilhação que ele passou, das zombarias que ele sofreu naquela cruz. Eles estavam sem condições emocionais para calcular a grande perda que eles tiveram do seu grande amigo. Havia em seus corações o desespero, a incerteza, a decepção, a angústia, os questionamentos diante da dor, da morte que Cristo teve. Por quê? Porque um homem justo, inocente, tão perfeito, precisou passar por isso. Meus irmãos, aqueles discípulos não conseguiam aceitar morte como foi a morte de Jesus, tão humilhante. E o que é incrível quando você olha a história bíblica, que Jesus, ele sabia que tipo de morte ele iria ter. Os discípulos não imaginavam, mas Jesus, que estava prestes a morrer, ele estava angustiado, dizendo: eu estou com a minha alma angustiada, venham orar comigo lá no jardim do Getsêmani. E os discípulos preferiram dormir. Jesus sabia que morte teria, mas os seus discípulos não conseguiam entender por que Jesus teve que sofrer daquela maneira. Por que Jesus passou por tamanha dor, se ele foi tão bondoso com todas as pessoas. Meus irmãos, o que os discípulos não entendiam é que Jesus não foi pego de surpresa em nada. Jesus já veio para este mundo como um rei, caminhando resoluto para o dia da sua coroação. Jesus sabia que ele nasceu para morrer. Morrer pelo meu pecado, morrer pelo seu pecado, morrer por causa dos nossos pecados. Eles não conseguiam entender ainda tudo isso, estava ainda algo muito fresco na cabeça desses discípulos. O que eles não sabiam, que Jesus precisava morrer, porque somente com a morte de Cristo e com a sua ressurreição é que os próprios discípulos e toda a humanidade poderia ter salvação, poderia ter esperança, poderia ter transformação. Só que algo estava acontecendo. Aqueles discípulos, enquanto estavam abatidos, interrogando nos seus corações a Deus do porquê tudo aquilo ter acontecido, eles não imaginavam que aquele momento de decepção, de medo, de dor, iria realmente passar, porque Jesus já tinha ressuscitado. Naquele momento que eles estavam com as suas expectativas frustradas, eles não imaginariam que momentos a seguir eles iriam celebrar de uma forma tremenda, porque Jesus tinha vencido a morte. E meus irmãos, aqueles discípulos entenderam que Jesus ressurgiu, e ressurgiu para trazer esperança, transformação, novas expectativas, uma nova história. É por isso que esta aparição de Jesus, depois da sua ressurreição, trouxe para a história daqueles homens e mulheres uma nova história. E eu quero pensar com os irmãos rapidamente que a ressurreição é uma nova história em nossa velha história. A ressurreição é uma nova história em nossa velha história. A primeira questão que eu vejo nesse texto, que a ressurreição trouxe uma nova história sobre a nossa velha história, porque através da ressurreição foi inaugurado a vitória da alegria sobre o império da tristeza. Veja comigo o verso 15. Jesus olha para aquela mulher, ela ainda não tinha conhecido Jesus, e ele diz: mulher, por que você está chorando? A quem procuras? E ela, julgando que fosse um jardineiro, respondeu o quê? Senhor, se foi você que o levou, me diga onde você o colocou. Eu quero lá, eu vou levá-lo embora. Só me diga onde está o corpo de Jesus. Sabe o que está acontecendo aqui? Na cabeça dela, Jesus estava morto, inerte. Na cabeça dela, Jesus tinha realmente sido vencido pela morte para sempre. Ela não tinha mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança de ver Jesus ressurreto. Isso não passava pela sua cabeça. Ela só queria ver o corpo de Jesus. Mas Jesus apareceu a Maria Madalena numa hora em que ela mais estava se sentindo afrontada. Numa hora que ela estava vivendo a pior fase da sua vida. Jesus apareceu para Maria Madalena no momento que ela estava sendo esbofeteada pelo poder da morte. Ou seja, o lamento de Maria Madalena era fruto de um desalento causado pelo poder da morte. E isso gerou no seu coração um poder da tristeza. Ela estava debaixo do império da tristeza. Meus irmãos,
Quantas vezes nós passamos por situações iguais, ou quem sabe até parecida com de Maria Madalena? Momentos de perdas de um ente querido. Como é difícil quando você perde alguém que você ama. Momento de dor causado por uma separação. Quantos conseguem viver bem depois de um divórcio, depois de uma separação? Momentos de dor por causa de brigas familiares. Coisa terrível é quando uma casa está em pé de guerra sempre. Ninguém fala a mesma língua naquela casa. Momentos de desespero diante de uma doença incurável. Momentos de grandes perdas financeiras. Quantas pessoas quebraram no período da pandemia. Pessoas que ficaram desesperadas por terem perdido o seu dinheiro. Quantas pessoas também não ficam abatidas como Maria Madalena ficou, diante da descoberta de um filho ou de uma filha que está envolvido com drogas. Que pai, que mãe fica feliz em saber que os seus filhos que foram criados com tanto amor, pai e mãe que abriram mão da sua vida para dar o melhor para os seus filhos, descobrindo que o seu filho ou sua filha estão agora dependentes de uma droga, dependentes da bebida. Ou quem sabe, se aventurando no namoro que não agrada o coração dos seus pais. Quem consegue ter coragem, ânimo, para prosseguir diante de notícias assim? A sensação é puramente de choro. A sensação é de lamento. Notem que Maria, ela foi para aquele túmulo de madrugada, não para poder ver o Jesus ressurreto. Isso não passava pela sua cabeça. Maria foi àquele sepulcro para chorar, para lamentar sobre a sua única e última esperança, que era Jesus Cristo. Esperança esta que tinha libertado ela de 7 demônios algum tempo atrás, e você vê isso em Lucas 8, capítulo 2. Lucas capítulo 8, versículo 2, melhor dizendo. Essa esperança de Maria, que deu uma nova vida diante do pecado, deu a ela uma vida purificada. Esperança esta que lhe deu a oportunidade de ter um futuro de paz. Mas pense comigo agora, como estava a cabeça de Maria Madalena? Ela estava vivendo um período em que a sua esperança tinha morrido também. O que era alegria para Maria Madalena, tornou-se no império de tristeza e de lamento. Porque para Maria, a vida tinha dado lugar para a morte, e isso deixou ela sem expectativa de vida. Provavelmente, Maria, ela foi ao sepulcro de Jesus por volta de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Se você vê no verso 1 de João, capítulo 20, diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro, que horas? O que diz na sua Bíblia? De madrugada. E o texto ainda é claro em explicar que além de ser madrugada, estava escuro. E quando ela chega ali, era de madrugada, estava escuro, o que ela viu? A pedra que tinha sido removida do sepulcro. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que João escreveu na palavra grega para madrugada, uma palavra pequenininha grega que tem um grande significado, a palavra proí. A palavra proí aqui, normalmente era uma palavra utilizada para destacar a 4ª vigília da noite no contexto judaico. Ou seja, a 4ª vigília da noite seria entre as 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. É por isso, meus irmãos, que o texto diz que ainda estava escuro. Se vocês olharem Lucas capítulo 24, verso 1, diz que era alta madrugada. Eu acredito que Maria tenha saído de casa por volta de umas 4, 5 horas da manhã para ir até o sepulcro de Jesus, na 4ª vigília da noite. É por isso que hoje pela manhã nós iniciamos o culto da ressurreição às 6 horas da manhã, que é o fechamento da 4ª vigília da noite no contexto judaico, ou seja, nesse período em que Jesus havia ressuscitado. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender que Maria Madalena, ela só foi àquele sepulcro esta hora porque ela não tinha mais sono. Ela não tinha mais capacidade de deitar e relaxar, porque o seu coração estava atormentado pela tristeza. Ela estava angustiada, ela estava sem paz, ela estava desesperada, ela estava sem rumo na sua vida. Alguns até poderiam dizer, como eu escuto dizendo, que Maria, ela jamais poderia ter ido esta hora para ver o corpo de Jesus, porque mulher direita não saía de casa realmente nesta hora.
Ela não poderia correr esse risco de ir sozinha pela cidade de Jerusalém até o sepulcro, aonde estava no jardim de José de Arimateia, porque isso não era hora de mulher direita sair de casa. É por isso que muitos vão dizer que Maria Madalena foi uma prostituta, que conhecia a vida noturna de Jerusalém, por isso que ela estava acostumada com a noite. Só que se vocês estudarem na Bíblia, eu já disse isso aqui, a Bíblia não fala que Maria Madalena foi uma prostituta. Não fala. Nenhum texto bíblico afirma que ela foi uma prostituta. A Bíblia afirma que ela foi possuída por 7 demônios. E Jesus a libertou, como eu disse, Lucas 8:2. Na verdade, ela não saiu de casa para qualquer lugar. Ela não saiu de casa como uma mulher da vida naquela época fazia, não. Ela foi justamente a um lugar de propriedade particular de José de Arimateia. E José de Arimateia, irmãos, era um homem que seguiu Jesus e ele tinha muitas posses. E sem dúvida alguma, ele tinha na sua propriedade jardineiro para cuidar do seu jardim, para cuidar daquele local e da segurança. E mais, os soldados romanos também estavam ali fazendo a vigília do túmulo de Jesus. Agora dá para você entender por que no verso 15 nos revela que Maria pensou que fosse um jardineiro e não um coveiro. Ela poderia pensar, não, eu achei que fosse um coveiro, mas por que ela usa a expressão julgando ser um jardineiro? Porque ela entendeu que ali naquele local não era um cemitério público, era um cemitério particular. Então ela foi ali, porque ela não tinha sono, ela só tinha tristeza, ela só sabia se alimentar das suas lágrimas. Ela estava para, pelo menos, derramar o resto das suas lágrimas, decepções, sem nenhuma orientação para o seu futuro. E quando ela chega ali, ela vê a pedra removida. A primeira coisa que vem na sua mente não é Jesus está vivo, não. Pelo contrário, invadir o túmulo de Jesus. Esse povo tem tanto ódio de Jesus que não deixaram ele sossegado, nem morto. Tiraram o corpo de Jesus. Por favor, me digam onde vocês colocaram o corpo do meu amigo, do meu Senhor, daquele que era a minha esperança. Ela ficou muito abalada quando viu aquela pedra removida. E Maria, naquele exato momento, estava realmente vivendo a pior fase, nos seus últimos minutos, de tudo aquilo que ela queria ter. Ela só desejava realmente chorar e nada mais. Ela estava completamente dominada pelo império da tristeza. Só que agora, nesse momento de dor e angústia, ela pôde entender algo incrível, que a morte não pôde segurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos, aquele suposto jardineiro, que naquele momento ainda escuro, estava dizendo, mulher, por que choras? Ele revelou quem ele era, sem falar que ele era Jesus, somente por ter chamado Maria pelo seu nome. Olha o que diz no verso 16. Jesus então disse para ela o quê? Sou eu, Jesus, olha, está me vendo? O que ele disse aí? Maria. Você consegue imaginar Jesus falando o teu nome agora, aqui neste lugar? José, Maria, Renata. Você consegue entender o Jesus poderoso, ressurreto, falando, eu conheço você, eu te criei, eu sei do seu choro, eu conheço suas noites de lágrimas, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu estou vivo. Você consegue imaginar a emoção que esta mulher nos sentiu? Tanto é que ela então virou para trás e olhou para Jesus e não viu mais um jardineiro, mas ela viu ali o seu Rabone, o seu mestre. Meus irmãos, o som que Maria ouviu não foi o som de uma voz de um simples jardineiro, foi a voz do Deus Todo-Poderoso, foi a voz da esperança da sua vida, o Cristo ressurreto. E a reação de Maria, irmãos, foi uma reação de alegria. Ela saiu imediatamente do império da tristeza e ela entrou, mergulhou no império da alegria, debaixo do poder de Jesus Cristo, o ressurreto. O seu sofrimento agora estava acabado. E olha o que diz no verso 17, no momento que ela disse, Jesus, tu és o meu mestre, Jesus falou o que para ela no verso 17? Deixa de me tocar. Vocês conseguem imaginar a reação dessa mulher que estava chorando? Chorando por alguém que ela amava, alguém que a libertou, alguém que lhe deu esperança.
De repente ela vê aquela pessoa viva, cheia de poder, de graça, falando o seu nome. Ela não teve outra reação do que abraçar Jesus, porque a palavra que tocar na língua grega é raptomai. E essa palavra raptomai é abraçar fortemente. É abraçar fortemente, de chegar aos pés e grudar e não querer soltar mais. Você já passou por essa experiência de alguém te abraçar tão forte que ela não consegue te soltar e você já está ficando com falta de ar? Este é o abraço que o irmão Henrique tanto fala que essa igreja dá, não é mesmo? Um abraço gostoso. Jesus estava ali sendo agarrado, Maria estava feliz, e quem não ficaria feliz vendo aquela pessoa que tinha sido humilhado, derrotado aparentemente pela morte, vivo na sua frente? E aí Jesus falou: calma Maria, calma, eu ainda não subi para o meu pai, agora sai correndo e avisa para os meus irmãos, e diga para eles que eu ainda vou subir, mas não subi para o meu pai, para o meu Deus e vosso Deus. Irmãos, quando Jesus ressurgiu, ele recobrou a alegria de Maria Madalena. Irmãos, eu olho aqui que foi a melhor coisa que aconteceu à vida desta mulher depois daquele livramento dos 7 demônios. Suas expectativas foram ressuscitadas com Jesus. O entusiasmo chegou para quem estava desanimado. Quem saiu de madrugada chorando, se lamentando, sem esperança, agora estava se tornando na primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Uma mulher que teve suas lágrimas enxugadas pelo Cristo ressurreto. E esse Cristo ressurreto está aqui neste lugar, entre nós e em nós. E Ele também enxuga as nossas lágrimas. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer para você também, que esta mesma alegria que impera neste lugar, porque aqui não tem o império das tristezas, aqui o império é da alegria. É Cristo que domina esta igreja e nossas vidas. Eu e você podemos dizer, como disse o salmista, no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por que ela vem? Porque Jesus é a razão da nossa alegria. Será que você pode entender isso? Que Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: pare de chorar. Eu sou a razão da sua alegria. As suas expectativas estão frustradas. Eu, Jesus, posso transformar toda a tristeza em grande alegria. Em Jesus, o império das tristezas não tem mais força, porque nós vivemos o império da alegria. Segunda lição. A ressurreição também trouxe uma nova história sobre a nossa velha história, porque o ressurreto destruiu todo o nosso medo. Vamos falar juntos? O ressurreto destruiu todo o nosso medo. Do que você tem medo? Você tem medo da sua esposa abrir o seu celular agora? Não, pastor, então dá para ela. Tira a senha. Aliás, eu não entendo e nunca entendi como pode um marido colocar a senha no celular e não dá para a sua esposa abrir. Quem não deve, então está errado. Não é uma só carne? Então vocês precisam ter o quê? Transparência. É confiança. Você tem medo de quê? Medo de mostrar para a sua esposa que você está endividado? Medo talvez de falar para o seu esposo alguma coisa e você hoje está com o coração apreensível? Do que você tem medo nessa noite? Medo dos seus pais descobrirem algo que você fez? O que faz se você ficar com medo? Medo talvez de perder algum bem? Medo talvez de não ter mais condições financeiras? Do que você tem medo? Medo de morrer? Medo de ficar doente? Medo de ter cabelo branco? Recentemente uma pessoa falou isso comigo: eu tenho medo de ficar cabelo branco. Eu falei assim: então você vai morrer cedo. Ei, pastor, isola. Para mim ter cabelo branco é um privilégio. Quer pintar, tudo bem, bênção, mas louve a Deus por cada fio de cabelo branco. Aliás, eu já disse aqui que cada fio de cabelo branco que nós temos na cabeça é a morte nos chamando para o duelo, né, Júlio? O Júlio já está no kickbox, né? O Henrique nem briga mais. Meus irmãos, sabe o que é incrível? Que as pessoas têm medo de coisas tão pequenas, de uma barata. Quem aqui tem medo de barata? Eu já vi homem gritando com medo de barata. Eu não tenho medo. Medo de rato. Medo de uma cobrinha venenosa, gente. Do que você tem medo?
Vejam, queridos, o verso 18, que Maria Madalena, ela foi cheia de alegria. Maria Madalena estava agora pulando, saltitando, e ela foi anunciar aos discípulos. O que ela chegou lá falando? Eu vi o Senhor, eu vi Jesus, e Ele disse isso, isso e aquilo. Irmãos, ela chegou ali cheia de euforia, mas diz o texto no verso 19 o que? Chegada após a tarde, naquele primeiro dia da semana, que era domingo, os discípulos estavam como? Reunidos, com as portas fechadas. Por causa de quê? Medo. Medo de quem? Dos judeus. E Jesus chegou ali. Peraí, não diz que Jesus bateu a porta. Ei, gente, cheguei. Sou eu, Jesus ressurreto. Não. Eles estavam trancados dentro daquela casa. Jesus conseguiu entrar ali. E quando Jesus entrou no meio deles, Jesus disse uma palavra. E essa palavra sacudiu o coração daqueles homens covardes, com medo, sem esperança. Qual palavra que Jesus falou? Paz seja convosco. Qual é a sensação que você tem de ouvir essa palavra agora? Paz seja convosco. Isso não traz para a gente um conforto, um bálsamo dos céus? Sabe o que me chama a atenção? Que Jesus apareceu agora para quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus teve? 12. Judas se enforcou. Mas nesse contexto estava faltando mais um. Quem era? Tomé. Então quantos discípulos tinha ali agora? 10 discípulos. E o texto nos diz que esses discípulos estavam com fobia. Aqui está a palavra grega phobon, de fobia. Sabe o que é fobia? É pavor. Fobia é desespero. Fobia é quando aquela pessoa que morre de medo de filme de terror vê o filme da freira. E aí a pessoa está assim, né? Aí quando alguém chega do lado e bate, a pessoa fica assustada. Irmãos, eu já fui no cinema ver um filme desse com a garotada em Taubaté, quando eu estava lá em São Paulo. E eu vi garotos, sei que, hoje é o dia que eu vou arrumar uma namorada. Aí eu falei, vamos ver o filme da freira. E eu falei assim, eu não gosto de filme de terror, mas vocês vão assistir para nós termos depois uma resenha entre nós, para vocês me falarem a teologia desse filme. Eu quero que vocês me expliquem depois o que vocês podem confrontar à luz da Bíblia, aquele filme que todo mundo queria ver aquele filme. E eu falei, então vai ver. A gente foi conversar e foi muito bacana para falar sobre tudo aquilo que tinha naquele filme. Mas durante aquele filme, aqueles que estavam ali falando que ia arrasar, foram os primeiros a gritar. Ficaram assustados e saíram assim, eu não vejo mais isso não. Sabe, meus irmãos, fobia é esse pavor. Agora, pavor de quem e do quê? O texto fala que eles estavam com pavor dos judeus. Eles estavam simplesmente com medo de serem mortos da mesma maneira que Jesus foi. Foi por isso que os discípulos fecharam a porta, porque estavam com medo do sinédrio. Porque o sinédrio, irmãos, era o mais alto tribunal civil, religioso da nação de Israel. E os discípulos viram a malícia sem freios, desvairada, dessas autoridades jurídicas e religiosas que fizeram com Jesus Cristo. É por isso que eles entenderam que se Jesus, o Senhor poderoso, foi vítima desta perseguição, desse supremo tribunal, eles simplesmente olharam para esses ataques e eles falaram, puxa vida, quem somos nós? Se o nosso mestre poderoso passou por isso, nós também vamos morrer. Ou seja, eles estavam com medo. Mas será que o medo deles era só por causa desta fobia de serem mortos? Não. O medo também tinha a ver com a própria culpa. Culpa de ter abandonado o seu Salvador. O medo tinha a ver com a psique abalada, pela ausência daquele que dava segurança, por causa do amor que oferecia. Jesus não estava mais do lado deles para oferecer tranquilidade e paz. Ou seja, eles estavam abalados emocionalmente, espiritualmente. Mas a aparição de Jesus transformou o estado de alma daqueles homens. Jesus trouxe paz.
Jesus falando com a mesma voz poderosa que ele disse para Maria, ele agora disse para aqueles homens que estavam ali trancafiados: paz seja convosco. Meus queridos irmãos, a voz de Jesus ecoou a paz do perdão que os seus discípulos tanto precisavam. A paz que vinha de um relacionamento restaurado e amoroso com Jesus. Porque onde existe paz, existe segurança. A presença de Jesus devolveu o sentimento de vitória para quem estava com medo, com fobia. E o que acontece ao seguir? Diz o versículo 20 o que? Depois disso, Jesus mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Sabe, irmão, Jesus enfatizou que a sua ressurreição foi para dar paz. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não se turbe mais o vosso coração, não tenham mais medo, eu sou o Senhor da coragem, da alegria e da vitória. Se para causar no seu coração tristeza e decepção. Jesus trouxe coragem, mas eu penso, e eu e você, que conhecemos a mensagem de Jesus, será que nós estamos com medo de quê? Se nós sabemos que Jesus é a razão da nossa coragem, da nossa alegria, se cremos que Ele cuida da nossa história, por que nós estamos com medo ainda? Meus irmãos, Jesus deu para esses discípulos o seu Espírito Santo, depois de falar: paz seja convosco. Olha o verso 22, havendo dito isto, o que Jesus fez? Assoprou sobre eles, e o que ele disse? Recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus nesse momento não só trouxe coragem para aqueles corações com medo, mas deu a eles a autoridade do Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse no verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Não porque os homens poderiam ter poder de perdoar, mas eles iriam falar com autoridade em nome daquele que perdoa pecados. Meus irmãos, naquele exato momento, os discípulos saíram daquele local, prontos para enfrentar os judeus, prontos para enfrentar o sinédrio, prontos para morrer por amor do nome de Jesus Cristo. Do que você tem medo? Jesus te dá coragem, e Ele te dá coragem agora e para sempre. Qual é a causa do teu medo nesta noite? Lance sobre Jesus. 1 João 4 vai dizer isso: todo o medo, porque no perfeito amor é o poderoso para lançar fora todo o medo. Mas agora vem a última parte que sempre me chama a atenção. Eu vejo uma última lição, que a ressurreição traz uma nova história para a nossa velha história. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou a fé para quem só sabia exercitar a razão. Você é daquela pessoa que é mais razão do que emoção? Você é daquela pessoa que não tem fé? Ou você é daquela pessoa que tem muita fé, mas também não tem razão? Precisa ter um equilíbrio. Fé e razão precisam dar as mãos. Mas a grande questão é que tem muita gente hoje agindo como Tomé. Só vive pela razão, mas não tem fé, não tem a emoção de estar confiando no Senhor. E olha o que diz o verso 24. Tomé era um dos 12, chamado Dídimo. Ele não estava com eles quando Jesus veio. Pergunto, o que era mais importante para Tomé do que estar junto com os seus irmãos em Cristo? Diz o verso 25, e diziam-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Nós vimos, sim, Ele esteve aqui. E Tomé, com ar de deboche, falou assim: tá bom, mas se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, se eu não meter a mão no seu lado, de maneira alguma eu crerei. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que vocês são meus irmãos, nós passamos aí 3 anos seguindo Jesus, mas de coração, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Meus irmãos, a Bíblia já nos traz algumas referências deste homem, deste crente que tem um sobrenome muito estranho.
Porque Tomé era chamado de quê? Dídimo. E o que significa a palavra dídimo? Os irmãos lembram? Alguns meses atrás eu expliquei aqui. Dídimo no grego significa ser duplo, ou ter uma vida dupla. Dídimo. Por incrível que pareça, irmãos, Tomé era um crente de vida dupla. Sabe por quê? Porque no meio dos discípulos, ele era o camarada crítico. Tomé, no meio da igreja de Cristo, só sabia questionar. Lá fora, ele foi um agente secreto de Jesus, ficava calado. Mas no meio do povo de Deus, ele amava falar. E a prova, meus irmãos, é porque Tomé simplesmente estava só vendo os milagres, mas ele não acreditava de fato que Jesus era o todo-poderoso Deus. Ele tinha uma vida dupla. Na presença de Jesus era uma coisa, longe de Jesus era outra coisa. Abra sua Bíblia rapidamente em João, capítulo 14, verso 5. Tomé é descrito aqui como um cético, como alguém que está questionando Jesus no meio da fala dele, no meio da pregação dele. Olha o que diz João 14, 5, vamos ler? E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Vocês conseguem ver Tomé aqui sendo audacioso falar com Jesus enquanto ele estava dizendo, falando que na casa do meu pai há muitas moradas, e de repente Tomé começa a questionar Jesus, falando: que caminho, Senhor? Como a gente pode saber o caminho? Meus irmãos, isso é a maldácia de um homem que tinha uma vida dupla. Veja que nesse texto, ele disse que não sabia para onde Jesus estava indo, e assim, como ele iria saber o caminho? Tipo assim: Senhor, o Senhor está brincando comigo, como eu saberei o caminho, se eu não sei para onde o Senhor está indo? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava querendo se aparecer com a sua racionalidade humana. Ele não estava entendendo o que era fé. E de forma magnífica, qual foi a resposta que Jesus deu para Tomé no verso 6? Eu sou o caminho, Tomé. Eu, Tomé, sou a verdade. Eu, Tomé, sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Tomé não conseguia ver, mas os discípulos viram, e nós podemos crer que Jesus é de fato o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, neste momento, Jesus silenciou a crítica de Tomé, mas aí vai ter outros momentos. Se vocês olharem em João capítulo 11, Tomé fez outra observação diante das suas críticas, como um crente de vida dupla. Ele entendeu que Jesus ia ter dificuldades diante dos líderes religiosos da Judéia. Ele falou: eu não quero que o Senhor vá para lá. Senhor, o Senhor vai se colocar numa situação difícil, e nós também vamos entrar nessa situação difícil, porque o Senhor vai colocar o pescoço na corda da morte, e nós vamos entrar nessa também. Se você olhar João 11, 16, diz lá, Tomé, chamado Dídimo, ele disse o que para os discípulos? Então vamos também com ele, para fazer o que lá? Morrermos com ele. Tomé não está aqui incentivando o povo: não, estamos com Jesus, vamos morrer por ele. Não, ele estava criticando, dizendo: então vamos com Jesus, já que ele quer ir morrer, vamos morrer com ele. Na língua grega aqui, a ideia é que Tomé estava dizendo que a decisão que Jesus estava tomando iria matar a todos. Sabe o que eu aprendo com Tomé? Que Tomé perdeu a fé exatamente por ser metódico demais, crítico demais, sistemático demais, questionador demais, usava mais a razão e menos a fé. É por isso, irmãos, que Tomé, por ser tão racional, ele não pôde crer na ressurreição, exatamente porque ele tinha uma vida dupla. A vida dele era mais fora do que dentro da obra de Deus. Tomé era o crente turista. Você conhece o crente turista? É a pessoa que vive mais preocupado com a vida secular do que com a vida cristã, do que com a vida eclesiástica. Tomé, ele não tinha tempo para estar com seus irmãos em Cristo, ele estava lá fora, porque se ele tivesse amor para estar com seus irmãos, ele estaria lá dentro quando Jesus apareceu a primeira vez e disse: Pai seja convosco. Eu creio, irmãos, que se Tomé tivesse com os discípulos ali reunidos, mesmo com medo, mesmo compartilhando a dor, ele não iria ser um questionador, ele iria ser um adorador. Agora eu pergunto aos irmãos, será que hoje é diferente? Quantas pessoas que só aparecem uma vez ou outra na igreja, e quando aparece vem com o ministério da crítica. Você conhece gente assim? Calma, um de cada vez. Meus irmãos, são pessoas que quando aparecem só querem apontar erros,
Só aparecem para ver o pecado na vida dos outros, erro na vida dos outros. Tomé, irmãos, nos revela exatamente o que é ter uma vida dupla. Você está diante de Jesus, mas ao mesmo tempo diante do mundo. Tem prazer nas coisas deste mundo. Pessoas como Tomé se movem somente com eventos, com programações especiais, mas no dia a dia ela não tem prazer de estar na casa do Senhor. É por isso que agora em João 20, Jesus morreu, Jesus havia ressuscitado, e Jesus então no coração de Tomé estava destruído, enquanto que no coração dos outros discípulos Jesus estava vivo porque eles presenciaram. Agora, o que me chama a atenção é que quando aqueles discípulos falaram para ele, ele falou assim: tá, vocês estão falando que Jesus ressuscitou, tá, vocês estão dizendo que ele está vivo, eu não creio nisso. Se eu não colocar a mão do lado dele, de maneira nenhuma eu crerei. Irmãos, Tomé só disse isso porque ele era um cristão ausente, porque ele era um cristão que não tinha compromisso de estar sempre presente diante do Salvador. Eu pergunto para cada um nessa noite, o que tem sido mais importante para a sua vida hoje? Os seus projetos lá fora, ou estar aos pés de Jesus Cristo? Talvez você tenha se afastado de Jesus, talvez você tenha se afastado da igreja do Senhor por causa de mágoas, por causa de algo que fizeram com você. E Deus te trouxe aqui para que você pudesse pegar todos esse sentimento e lançasse aos pés da cruz de Cristo e dissesse: Senhor, me perdoe. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero ser como Cristo. Senhor, eu quero experimentar essa paz que Cristo tem dado. Eu não quero mais me afastar deste lugar. Talvez você seja daquela pessoa que tem priorizado tantas coisas na sua vida, menos estar na presença do Senhor. E Deus está te chamando nesta noite, porque talvez seja a sua última oportunidade de vida. Eu disse pela manhã que enquanto eu estava na UTI essa semana, internado, nos 4 dias que ficamos ali, eu pude ver muitas pessoas que estavam ali e não imaginavam que estariam ali. Pessoas que tinham muitos compromissos, como um jovem que tinha muitos compromissos com a sua agenda, e ele teve que passar por uma cirurgia cardíaca, colocar ali a ponte safena, não sei o que resultado deu, mas ele estava tão preocupado com as coisas que ele tinha que resolver, que ele não estava preocupado com a cirurgia que ele ia passar. A nossa vida passa, irmãos, com muita rapidez. O que garante que eu e você vamos estar aqui amanhã? É por isso que a nossa vida espiritual, ela não pode ter algo duplo diante de Deus. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou. Não basta ser amigo do Evangelho, nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Sabe o que me chama a atenção? Que quando Tomé falou: eu não creio, enquanto eu não colocar a mão. O texto não diz que Tomé foi orar. O texto não diz que Tomé foi jejuar. O texto não diz que Tomé foi procurar na Torá alguma resposta da parte de Deus, ou chamou os discípulos para poderem juntos clamarem a Deus: Senhor, aumente a minha fé, abra os olhos do meu coração. Não! Se vocês olharem o verso 26, diz o quê? 8 dias depois, quando os discípulos estavam reunidos, aí que Tomé apareceu. Eu pergunto a vocês, o que Tomé ficou fazendo 8 dias depois da notícia de que Jesus estava vivo? O quê? O que era mais importante do que estar reunido aos pés do Senhor? Meus irmãos, diz que quando Tomé resolve estar com os discípulos em oração, diz que Jesus então aparece. E aí diz que a porta estava fechada e da mesma forma Jesus entrou. E Jesus disse o quê? Paz seja convosco. Eu fico imaginando, se eu pudesse estar ali, irmã Rosane, na hora que Jesus falou, paz seja convosco, que Tomé estava ali. Se eu fosse Tomé, eu falei: ai, agora eu estou perdido. O homem está vivo mesmo. Eu imagino Tomé tremendo de cima e embaixo. Como que Tomé não ficou constrangido diante da sua incredulidade? E aí, quando Jesus falou, paz seja contigo, Tomé já na hora disse: agora é comigo. Vem, segura. Olha o que Jesus fala no verso seguinte. Disse então depois a Tomé: Tomé, vem cá. Não é isso que você quer? Coloca o teu dedo aqui. Vê minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado. Não é isso que você queria? Tomé, não seja mais incrédulo, Tomé. Seja crente. Sabe por que Jesus realizou uma grande obra na vida de Tomé aqui agora? Porque Tomé resolveu aparecer na igreja de Jesus.
porque Tomé resolveu ir naquele culto, porque Tomé decidiu estar junto com seus irmãos em oração. É por isso que Jesus tratou dele, porque ele estava no lugar certo. E Jesus disse para ele: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Queridos, eu fico olhando para esse texto, eu fico pensando, será que nós também não temos sido como Tomé? Você está aqui dentro agora, mas você está conversando, você está pensando em outra coisa lá fora, ou vendo o celular, ou vendo o resultado do jogo de futebol, mas você não está conectado com a palavra de Jesus para você. O seu coração é incrédulo. Você acha que essa palavra para outra pessoa, menos para você. Deus te trouxe aqui para dizer para você: pare de ser incrédulo, pare de ficar confiando apenas naquilo que você vê, olhe para mim com os olhos espirituais. Talvez você esteja aqui incrédulo também, porque você também não acredita que a história da sua vida possa mudar. Talvez você esteja aqui nesta noite incrédulo também, porque você acha que seus filhos não vão sair do caminho que eles estão vivendo, de drogas, de imoralidade, um caminho de destruição. Talvez você esteja aqui nesta noite, mas você não acredita mais na restauração do seu casamento que Jesus pode te dar. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas você não tem mais força para crer que Jesus pode te curar. A última palavra é de Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Mas você está com dúvida. Talvez você não acredite mais que você poderá ver a sua família de novo aqui nesta igreja e poder dizer com alegria: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você não acredita mais nisso. Pastor, não tem mais jeito. Meu casamento já era, minha família está perdida. Mas você está aqui dentro. Você está agindo como Tomé, vida dupla. Você diz que ama Jesus, mas não crê no poder de Jesus. Sabe, querido, Jesus ressuscitou para fazer de nossas velhas vidas uma vida nova, uma nova história. Ele venceu a morte para mudar a história de nossas vidas, tirando do nosso coração este mal chamado incredulidade. Jesus nos chama nesta noite para sermos crentes. Qual foi a resposta de Tomé depois desse tapa na cara? O texto não diz que ele colocou a mão, diz. O texto não diz que ele chegou ali, de fato, é o Senhor mesmo, não diz. Aquele homem ficou morrendo de vergonha, a tal ponto que ele disse o que no verso 28? Senhor meu, Deus meu. Eu imagino o constrangimento no coração de Tomé. Ele disse: Senhor meu, é o Senhor mesmo, Tu és o meu Deus. E o que Jesus respondeu para ele? Ah, Tomé, porque você viu, você creu. Tomé, se você não tivesse me visto, você não iria crer em mim. Mas Tomé, bem-aventurado aqueles que não vão me ver, mas vão crer em mim. Eu quero dizer para você que eu e você somos esses bem-aventurados aqui. Nós não estamos vendo Jesus, mas nós cremos que Jesus é real, que Ele está aqui e que Ele anda no meio da sua igreja e que Ele cuida da nossa vida. Sabe, irmãos, Jesus, em vez de condenar Tomé, Ele apareceu para Tomé e mostrou as feridas. Imagine se você fosse Jesus. Tomé, vem cá. Você não tem vergonha, Tomé? E desse aquela lição de moral. Você andou comigo 3 anos, Tomé. Você não acreditou em mim. Você não acreditou que eu tivesse poder para vencer a morte. Você não é digno para me seguir. Passa-se fora dessa casa e suma da minha presença. Eu e você talvez faríamos isso. Mas Jesus fez o que com Tomé? Vem cá, filho. Pode tocar. Se é isso que você quer ver. Foi naquela hora que Tomé caiu no chão, envergonhado, e falou: Senhor meu, Deus meu. Em vez de condenar Tomé, Jesus deu a ele uma chance de recomeçar a sua vida. Isso só aconteceu porque Tomé desejou, de fato, estar em comunhão com os outros discípulos. E só aí que ele pôde ver o milagre na sua vida. Ele pôde ver o Cristo ressurreto na sua vida. Jesus, esta noite fala para você e para mim também. Você quer mais provas de que eu estou vivo e de que eu te amo? Jesus te trouxe aqui para dizer a você que Ele ressurgiu para te dar uma vida em abundância. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer te dar novas expectativas da sua vida, como Ele fez com Maria, com Pedro, com Tomé, com Paulo. Mas essa decisão é individual. Jesus ressurgiu
para trazer ao seu coração esperança e paz, para que você pudesse viver o novo de Deus na sua vida, para que você não ficasse dependendo do afago de pessoas, para se sentir a pessoa amada e feliz, mas que você pudesse somente depender do Senhor ressurreto, o Deus da sua salvação. Jesus diz para você: pare de ser incrédulo, seja crente. Deixe de agir como Tomé, Dídimo, vida dupla. Seja crente, em nome de Jesus. Ele te trouxe nesta noite para escrever uma nova história sobre a sua velha história. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. A Bíblia fala que Jesus ressurgiu para trazer transformação nas nossas vidas. Jesus ressurgiu para transformar desalento em esperança, para transformar culpa em liberdade, para transformar medo em segurança, para dar novas expectativas de vida. É por isso que em Jesus temos uma nova história diante da nossa velha história. Você quer realmente experimentar essa nova história? O coral só cantou o que cantou, porque todos têm certeza de que Jesus está vivo, de que Jesus está aqui, de que Jesus é o Senhor absoluto das nossas vidas. E Deus quer que você nesta noite deixe de ser como um Tomé Dídimo, mas que seja crente. Creia que Ele apenas começou uma boa obra na sua história. Creia, como disse Paulo em Romanos 8:38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A morte foi vencida por Jesus Cristo. Nós temos vida, nós temos novas expectativas, nós temos uma nova história. Você crê nisto? Bem-aventurado será você a partir de hoje, se você disser para Jesus: Senhor, tire do meu coração toda a incredulidade. Jesus, tire da minha vida o império da tristeza. Diga para Jesus: Jesus, tire da minha vida o domínio do medo, porque eu creio que o Senhor é o perfeito amor, e eu posso lançar sobre ti todo o meu medo. Ele está aqui, Ele te ama, e Ele quer mudar a sua história para sempre. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Eu não posso encerrar nesta noite sem te dar esta oportunidade tão maravilhosa, de você dizer sim para Jesus, de viver esse momento tão especial na casa do Senhor. E eu quero convidar você, aonde você estiver, saia do seu lugar, venha aqui à frente, diga: sim, Senhor, transforma a história da minha vida. Senhor, as tempestades são grandes, a dor tem sido grande, as perdas na minha vida estão sendo enormes, mas eu creio que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. É o Senhor que tem escrito uma nova história sobre a minha velha história. Se você quer fazer isso, então saia, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua vida hoje, e você poderá voar sobre as tempestades, mas isso só vai acontecer se você confessar que Jesus de fato é o Senhor absoluto da sua história. Pode vir aqui, saia do seu lugar. Deus abençoe. Venha, se Deus fala com você, venha. Vamos louvar ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Louve ao Senhor. Mas ela está segura em Cristo. Venha. Segura em Ti. O Senhor sabe da sua vida. Ele te criou. Ele sabe da dor que você tem na sua alma, da tristeza que você tem com seus pais,
com seus filhos, com a sua família. Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele te perdoa. Ele te dá uma nova história. Apenas diga: Jesus, Tu és o meu Deus. Eu creio em Ti. Eu entrego minha vida, meus problemas, minhas angústias. Então vem aqui agora. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Diga: Senhor, aqui está a minha vida. Estou arrebentado. Estou vivendo a pior fase da minha história. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor fará nova todas as coisas. Seguindo, louve ao Senhor. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Rei. Eu quero convidar você a pensar. Uma pequena artéria dentro do seu corpo, obstruída, pode levar a sua vida a ser ceifada. Jesus sabe de toda a sua história. Não adianta você participar de mais um culto e ir para casa, se você não tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, agora. Talvez você esteja afastado do Evangelho, esta noite de reconciliação. Vem agora, antes que seja tarde demais. Diariamente inúmeras pessoas estão morrendo, e elas não esperavam que a morte fosse chegar assim. Jesus venceu a morte para te dar vida. Jesus venceu a morte para tirar o medo da sua vida. Jesus venceu a morte para tirar a tristeza da sua vida. Jesus venceu a morte para que você pudesse deixar uma vida dupla e ser crente de verdade. O que você tem feito por Jesus? Eu estou perguntando a você porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração que há pessoas aqui lutando, talvez com vergonha de vir aqui à frente. Aqui não tem ninguém melhor do que você. Somos todos pecadores, mas pecadores resgatados, perdoados por Jesus Cristo. Então vem aqui agora e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero mais viver debaixo desse império da tristeza. Eu não quero mais viver, Senhor, aprisionado pelo medo. Eu não quero mais viver, Senhor, uma vida dupla. Eu quero Te seguir de todo o coração. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Se Deus está falando com você, saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus, vem aqui, porque eu quero orar por você. Não permita que Satanás esteja te anulando e te segurando. Lance-se diante do Senhor e diga: aqui, Senhor, estou. O Senhor sabe o que você está passando, mas Ele quer que você venha e coloque a sua vida diante dEle. Você quer fazer isso? Venha, em nome de Jesus. Se Deus fala ao teu coração, venha. É muito sério isso. Deus abençoe. Pode vir, em nome de Jesus. O Senhor pode mudar a história da sua vida agora, para sempre. Venha. Não tenha vergonha não, venha. A maior decisão da minha vida foi um dia, com 8 anos, levantar a mão e dizer: eu creio. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha história. Pode vir. Pode sair do seu lugar, venha. Deus abençoe, pode vir. Nada é irrecuperável para o Senhor. Nada. Há mais alguém? Pode vir. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos traz uma nova expectativa de vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe alegria para o coração de uma mulher que estava sem esperança, abatida. Uma mulher que saiu a altas horas da madrugada para derramar as suas últimas lágrimas, achando que Jesus estivesse ainda morto. Obrigado porque ali ela pôde ver o Cristo ressurreto chamando o seu nome. Ó Jesus, obrigado porque o Senhor nos chama pelo nosso nome também. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso mestre.
Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que fala para cada um de nós essa noite: paz seja convosco. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós podemos lançar todo o nosso medo fora. Obrigado, Jesus, porque assim como Tomé teve dúvidas, nós também temos dúvidas em alguns momentos, mas a partir desse momento, nós estamos aqui certos de que somos de Jesus. Nós somos crente, não somos mais incrédulos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, passaporte para uma nova vida, que foi derramado naquela cruz em nosso lugar. Obrigado, porque ao terceiro dia, o Senhor venceu a morte para sempre. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essas vidas tão preciosas que vieram aqui à frente. Derrame sobre elas, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo. Dê, ó Deus, aos seus corações a certeza de que o Senhor derramou o perdão, a unção, a restauração, uma página em branco para recomeçar a história de suas vidas. Obrigado, Senhor, porque a partir desta noite, a velha história foi virada à página, porque agora é uma nova página, uma nova história. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre essas vidas, e que o Senhor levante o rosto sobre cada um aqui e dê a Tua paz, hoje e para sempre, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo.